Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a implantação do processo judicial eletrônico, vantagens e desvantagens, dificuldades, complexidade e a questão dos investimentos também. E neste bloco vamos saber se há risco para a segurança jurídica. O nosso entrevistado é o desembargador Fernando Caldeira Brant, que é superintendente da Tecnologia de Informação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Fernando, então a questão da segurança jurídica, que é uma grande preocupação, porque muita gente acha que o seu processo vai desaparecer naquele mundo virtual ali. Como é que é isso? Há um aspecto da segurança, da preocupação, vamos dizer assim, do usuário, né? E até uma resistência da classe jurídica de não poder manusear o processo. Sentir o processo, vibrar com o processo ali. Exatamente. E aí, essa perspectiva muda um pouquinho, porque como a gente trabalha, a tecnologia da informação, ela vai ser a secretaria, entre aspas, né, do processo judicial eletrônico, ela que vai armazenar essa documentação. Sobre esse aspecto, nós vemos aí, hoje mesmo, aquela notícia de que houve invasão de dados em sistemas bancários, do Banco Brasil, do Banco do Boa Vista. Bom, são circunstâncias que nós estamos sempre convivendo com ela. A informática, assim como a vida, ela é dinâmica, ela apresenta possibilidades dessas invasões. Mas é evidente que há também toda a nossa preocupação em desenvolver a segurança desse sistema, todo um aparato, tanto para verificação de invasões imediatas, como também para preservar esses dados processuais com que nós chamamos de duplicação de dados, para que aquilo tenha uma segurança jurídica também. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, mas o acesso, como pode ser feito e tal, já pensando nessa questão do acesso e a segurança, nós temos a identificação digital, né, que é aquela certificação digital, que é uma identidade específica. Quando você, pessoa física, entra naquele processo, sabe-se e se responsabiliza-se aquela pessoa específica. E uma das vantagens é essa: você pode acessar aquele processo qualquer momento, de qualquer lugar também. Ah, sim. Isso é uma das grandes vantagens, é a disponibilidade, né? Que nós chamamos de disponibilidade. São 24 horas, 7 dias na semana. Então você tem... E os atos processuais até às vezes têm que ser delimitados, às vezes a prática de determinados dias, porque nós teríamos a plena disponibilidade até da madrugada, o que fosse, né, a pessoa poder praticar qualquer ato. Já existem regras definidas, por exemplo, sobre a guarda desses documentos? O que deve ser guardado e por quanto tempo? Bom, nós temos duas vertentes aqui, foi bom que você tocasse nesse assunto. Nós temos os documentos particulares, que às vezes têm que instruir a prova desse processo eletrônico, tem que ser guardado pela parte. Não são guardados mais pelo sistema. Então, se você tem um cheque ou estou dando um exemplo a grosso modo, porque são muitos aspectos, mas você tem um contrato, e esse contrato tem que ser guardado com a parte. Num determinado momento em que será solicitado pelo juiz, ou às vezes até uma cópia ali, assim ele vai como uma cópia do documento eletrônico. Por outro lado, você tem os documentos eletrônicos mesmo, que são gerados no sistema. Uma peça processual, uma alegação, um arrazoado. Esse, sim, é de inteira responsabilidade do tribunal na guarda e preservação desse documento eletrônico. São permanentes ou é por tempo determinado? A princípio, não há ainda uma definição de quanto tempo se guardarão esses documentos, mas nós temos que pensar numa ampliação de disponibilidade desses documentos. Esses documentos podem ter encerrado o processo, uma disponibilidade de alguns meses, né, 6, 1 ano, e depois ser armazenado de outra forma, né? A informática permite isso, né? Que você tenha uma retirada. O Conselho Nacional de Justiça, que está gerenciando, monitorando
essa implantação do processo judicial eletrônico já considerou o processo falho e instável. Esses problemas já foram superados antes de encaminhar para a sua ampliação? Essa questão diz respeito ao desenvolvimento do sistema, do processo judicial eletrônico puro, que nós chamamos, aquele em que o sistema gerencia todo o andar do procedimento, a disponibilização de documentos, a atuação dos diversos atores desse processo. Foi o que eu disse no princípio, nós encontramos uma certa dificuldade no desenvolvimento desse sistema. Solução de mercado no Brasil nós temos uma, no mundo acho que não temos nenhuma. Acho que o Brasil até é um vanguardista nessa situação. Não existem então experiências pioneiras em outros países? Em termos de processo eletrônico puro, não. Nós temos uma iniciativa privada no Brasil. A par disso, essa dificuldade de desenvolver esse sistema mesmo é que nos impactou em reprogramar aí a implantação desse processo judicial puro. Posso dizer que, por outro lado, o aproveitamento de sistemas já existentes, de registro de dados, por exemplo, o nosso Siscom aqui, o nosso CIAP em Minas Gerais, conduziu à possibilidade de se desenvolver uma alternativa paralela, mais rápida, né? Nós temos aqui agora, possivelmente até setembro, outubro, a implantação do TEMES 2, no segundo grau, no Tribunal de Justiça, em que você trabalha com sistemas existentes, procurando dar uma solução de um processo semi-eletrônico, vamos dizer assim, porque ele não é totalmente gerenciado. E o que é grave na tecnologia, doutor Fernando, é que ela avança muito rapidamente. De repente, um sistema desenvolvido hoje, amanhã pode estar obsoleto rapidamente e aí ser inviabilizado daqui a 1, 2 anos. Esse atraso, inclusive, traz esse prejuízo, né? É bom que você observe que na tecnologia ela desenvolve muito para o mercado, né? Aquilo que é o mercado emergente, a internet, os sites de pesquisa, sites de comunicação, de convivência, né? No processo é um aspecto muito específico, né? Nós teríamos que um serviço público e um desenvolvimento muito dedicado, vamos dizer assim, que você não encontra às vezes soluções no mercado. Especializado, né? Isso. Muito bem, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para nós em que estágio está a informatização, o processo judicial eletrônico aqui em Minas Gerais, onde ele funciona plenamente. A gente volta em instantes.